Então, em primeiro lugar, queria agradecer aos servos de Maria por mais uma vez estarmos assim todos juntos. A irmã Laís foi um bocadinho ousada no tema que pediu, porque pediu o tema terço e conversão. Bem, se ela pedisse só o tema do terço, podíamos falar genericamente muita coisa. Agora, terço e conversão. Queria agradecer ao Espírito Santo para que nos santifique. Queria agradecer ao Pai para que se cumpra a sua vontade. E queria agradecer ao Filho, especialmente pelo seu sangue e a sua vida. Está aqui alguma coisa a mexer? Já me esquecia. Encontrei ali à porta um menino perdido. Eu sou um menino. O que tens? Ele disse, estou sozinho, os meus pais estão no céu e agora estou à procura de famílias onde eu possa ficar. Só que não encontro. Ele está a dizer que é um grande professor e que é muito sábio. E está também a dizer que o céu é um jardim infantil em Ponto Grande. Porque só no céu entrarão os humildes. E os humildes são todos crianças. Portanto, são todos pequenos. Ele está a dizer que também é empresário. Quer fazer sucursais desse jardim infantil na terra, pequenos jardins infantis, para arranjar mais crianças. E ele diz que vós sois casas que são templos. E ele diz que quer habitar nesse templo. Está à procura de famílias, de pessoas e de templos para ir habitar. Algumas aceitam, mas muitas não aceitam. Ele diz que está sozinho e tem frio. Ele diz que já viu alguns templos que estão receptivos. Diz que estão nas minhas costas. Diz que para já quer ficar aqui entre os dois. Ok, está guardado. Depois do menino Jesus apresentar o seu projeto, vamos agora falar do tema. Então, em resposta à ousadia no espírito da irmã, o sumário é um tema muito vasto, o terço, não é? Por isso, eu queria apresentar isto em 4 partes. Primeiro, o terço na sua origem histórica, doutrinal e bíblica. Depois, o que é que Nossa Senhora diz aqui em Fátima e em algumas mensagens marianas. Depois, o que dizem os santos. Estas 3 coisas têm a ver com a conversão pessoal. Depois, também há a conversão social, pública e de países. Então vamos falar de Portugal e mais 3 exemplos. Ao fim, vamos falar do novo mártir. O menino Jesus pegou-se a mim. Olha como está a minha mão. Trouxe o brilho do céu. Agora, por exemplo, se eu fizesse assim, ficava todo dourado, não era? Mas eu jamais faria isto. Jamais faria isto para não ficar todo dourado com o brilho de Jesus. Então, Jesus pegou-se a mim. Ora bem, agora vamos respirar um bocadinho e ficar mais sérios. Isto é só o brilho de Jesus. Ele quer que todos brilhemos. Uma das coisas mais belas, místicas, que Jesus disse nos últimos tempos foi assim: irradiai-me. Mostrai a minha luz. Vós, cada um de vós. Irradiai-me. Se os teus olhos forem bons, eles terão um grande brilho. Mas se forem maus, em grandes trevas estará atualmente o teu corpo. Porque a candeia da alma são os olhos. Irradiai-me. E é isso que atrai pessoas. Ele quer que tenhamos o seu brilho. O seu brilho. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. As aparições marianas não são mais do que este grito de Jesus do Evangelho. E a irmã Lúcia é muito clara quando diz assim: Deus, esgotando todos os seus meios para a salvação, diz: ó mãe, vai lá tu, que eles a mim não me ouvem.
Vai lá. Por isso, Portugal, Espanha, França, Itália, Ucrânia, China também apareceu, Coreia do Sul, Japão, Ruanda, Estados Unidos, Brasil, Venezuela. Nossa Senhora Argentina está a aparecer em todo o mundo. Porquê? Medjugorje. Porquê? A irmã Lúcia diz que entendeu Nossa Senhora porque são os últimos meios, os últimos gritos do céu para nos convertermos. O último tempo. O livro do Ben Sirá diz assim: converte-te ao Senhor e abandona o pecado. Ora na sua presença e atenua assim a tua ofensa. Como é grande a misericórdia do Senhor e o seu perdão para os que a Ele se convertem. Em outubro, Nossa Senhora aqui disse: não ofendam mais a Deus, que já está muito ofendido. Se há ofensa, tem de haver conversão. E substitua a ofensa pela reparação e consolação. Aí, quando uma pessoa quebra uma coisa, antes mandávamos para reparar, não é? Se nós quebrarmos o coração de Deus, Ele tem de ir para a reparação e para a oficina. E quem é que vão ser os mecânicos do coração de Deus? Com oração e sacrifício e amor. Atenção, a consolação entra dentro do ministério da reparação. Consolar é a melhor maneira de reparar o coração de Deus. Uma vez, Jesus disse assim a São Francisco de Assis: olha, diz que me amas. Oh Jesus, mas eu estou sempre a dizer-te isso. E Jesus respondeu: mas cada vez que tu dizes, para mim é como se fosse a primeira vez. A alegria que damos a Jesus por dizer que o amamos. Para Ele é como se fosse a primeira vez. Jesus, eu amo. Para Ele é a primeira vez. Ele é tão humilde, é tão simples, é tão puro. São Luís de Montfort, no tratado, aconselhava que toda a gente pudesse um dia ler este livro, no Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria, diz, número 251, não tenho melhor segredo para conhecer se uma pessoa é de Deus do que ver se ela gosta de rezar a Ave Maria e o terço. Vou repetir. Não tenho melhor segredo para conhecer se uma pessoa é de Deus do que se ela gosta de rezar a Ave Maria e o terço. Então, reparem a palavra rosário. Rosário é um conjunto de rosas. É interessante que Jesus diz à Ana Apóstola Leiga, quando for na sua segunda vinda, naqueles que rezarem um terço, ele vai ver uma coroa de flores nas suas cabeças. Ele vai ver, não somos nós, como vemos aos outros. Ele vai ver os que rezaram o terço como a sua mãe pediu. Porque o terço não é para a mãe só. Já vamos a ver isso. Então, e a rosa é o quê? A rosa é a rainha das flores. Eu não percebo muito de flores, mas pelo seu perfume e beleza, é a rainha das flores, não é? A rosa. E é mais cara? Não. Sabes porquê? Que é para mais gente poder comprar, para poder oferecer a Jesus e a Maria. Então, os antigos chamavam-lhe Saltério de Maria, porque como o Saltério de David, são 150 salmos. E os clérigos e religiosos rezam a liturgia das horas. Assim também o rosário tem 150 Ave-Marias, porque o povo no tempo do latim não sabia. Então rezavam 150 Ave-Marias e os religiosos 150 salmos. O terço era o breviário do povo. Estás a ver? Era a liturgia das horas do povo. Então, vamos ver as 3 saudações. As 13 saudações que aparecem na Ave Maria. Está bem? Explicar cada uma dessas partes. Então, primeira saudação. Lucas capítulo 1, 26 e 28. O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem chamado José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Ao entrar em casa dela, o anjo disse-lhe: Salve, ó cheia de graça, o Senhor está contigo. Saudação angélica. Lucas capítulo 1. Segunda saudação feita por Santa Isabel.
Por aqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se à pressa para a montanha, a uma cidade da Judeia. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino saltou-lhe de alegria no seio de Isabel. O primeiro milagre na ordem da graça, o primeiro na ordem da natureza foi em Caná. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então, erguendo a voz, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Segunda saudação, da parte de uma santa. E donde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor? Pois logo que chegou aos meus ouvidos a tua saudação, o menino saltou de alegria no meu seio. Feliz de ti que acreditaste, porque se vai cumprir tudo o que te foi dito da parte do Senhor. É muito claro, não é preciso explicar. Terceira saudação, Santa Maria. Há muita história acerca disso, mas historicamente há uma coisa na Igreja que é muito interessante. Sobre a heresia nestoriana em 429. O bispo Nestório, que na altura era patriarca de Constantinopla, dizia que Maria era mãe de Jesus, mas não mãe de Deus. O Papa Celestino I, por causa disso, convoca o Concílio de Éfeso. Sob a presidência de São Cirilo de Alexandria, a heresia foi condenada e Nestório excomungado. Conta-se que no dia do encerramento do concílio, os padres conciliares exaltaram as virtudes especiais da Virgem Maria e o Papa ajoelhou-se diante da Assembleia, saudou Nossa Senhora dizendo: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Saudação papal, o vigário de Cristo na Terra. Os 4 dogmas marianos. Sabem-me dizer quais são os 4 dogmas marianos? Eu gosto muitas vezes de perguntar isto, porque é bom saber-se. Porque há muitas vezes, há muitos erros que se dizem acerca destes dogmas, e isso é muito grave. Por exemplo, um dogma. Imaculada Conceição, mais. Virgindade Perpétua Nossa Senhora, mais. Só faltam 2. A Assunção de Nossa Senhora foi o último. Falta um. Foi o primeiro que tivemos agora a dizer. Certo? Mãe de Deus. Muito bem, Mãe de Deus e Mãe dos homens. Foi no Concílio de Éfeso, que depois terminou em 431. A Virgindade Perpétua de Nossa Senhora, virgem antes, durante e depois do parto, foi no Concílio de Trento, 1555. Depois, o dogma da Imaculada foi proclamado no 8 de dezembro de 1854 pelo Papa Pio IX. E no 1 de novembro de 1950, pelo Papa Pio XII, foi proclamado o 4º dogma mariano da Assunção de Nossa Senhora ao céu. Falta um dogma que Nossa Senhora, na aparição de Amsterdão, mãe de todos os povos, está aprovada pela Igreja, diz que falta um dogma e que quando esse dogma for definido, ela diz que será no 31 de maio, começará a derrota definitiva do mal no mundo e o início da paz verdadeira. Corredentora, medianeira e advogada. Corredentora da humanidade, medianeira de todas as graças e advogada dos cristãos. Auxílio dos cristãos. Também na hora do juízo particular, muitos que iam ser condenados, aparece Nossa Senhora: mas ó filho, se lhe dessemos mais graças, mas ó filho, se lhe desse mais oportunidade, não é? O padre Stephen Shire, que estava a ser condenado ao inferno, podeis ver no YouTube, e Jesus disse assim: ó mãe, ele é teu, faz o que entenderes. E ele não morre nesse acidente grave que teve, regressa e passa a ser um sacerdote santo. Então, estávamos a falar de dogmas. E eu pergunto: a Bíblia é um dogma? É um dogma a Bíblia? Ou podemos tirar alguns livros? É um dogma de fé a Bíblia? É. Tudo que está na Bíblia é um dogma. Para perceberes o que é um dogma, que é uma verdade revelada que não pode ser apagada, porque vem não só da tradição da Igreja, como revelada pelo próprio Deus. A morte de Jesus é um dogma? A ressurreição de Jesus é um dogma? Há muita gente que diz que não ressuscitou, não é? Portanto, está a pôr em causa. O nascimento de Jesus é um dogma? A encarnação? É ou não é? Não está no credo também. O credo é um dogma? Por causa do credo, houve o cisma do Oriente e do Ocidente.
Nós dizemos que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Eles diziam que procede do Pai pelo Filho. Por causa disso, a questão filioque houve um cisma. Por causa de um dogma desta questão. A segunda vinda de Jesus é dogma? Esta é boa. Não. Oh filhos, o que é que rezamos no credo? De novo há de vir para julgar os filhos mortos e o seu reino? E o último sinal, antes da sua vinda gloriosa, podeis ver em Mateus 24, é o sinal da cruz no céu. E Nossa Senhora insiste em Medjugorje: eu estou a preparar a vinda do meu filho. E isso é bíblico. A vinda de Jesus em glória é um dogma. A ressurreição dos mortos é um dogma. A ressurreição dos mortos está no credo? Está, sim, senhor. Está. Isto, porquê? Porque nós rezamos o credo de forma automática. Se nós pensarmos no que estamos a dizer, é rezar com o coração a assimilar o que estou a dizer. Não é? E aí percebo o que estou a dizer. É a oração do coração. Como a Nossa Senhora ensina em Medjugorje. O batismo é um dogma? É necessário à salvação o batismo? Sim. Jesus diz: acreditai e sede batizados. Atenção, não basta ser batizado. Jesus é muito claro. Acreditai e sede batizados. Porque eu posso ser batizado e deixar de crer. Certo? Posso ser batizado e depois ter uma vida pagã. Portanto, não basta ser batizado. Isto é muito claro. Acreditai. Os que acreditarem e forem batizados serão salvos. Os que não acreditarem, atenção, Jesus pede duas condições: acreditar e ser batizado. Não é só ser batizado. Está escrito no Evangelho. Estive anteriormente a complementar e a confirmar isto. Não é? O Pai Nosso é um dogma? Pode ser mudado? Não. Ave Maria é um dogma? Sim. É bíblico? Não? Não é bíblico. Devemos acabar de ver. Porque há muita gente que ataca a Ave Maria, gosta de dizer o argumento bíblico, Lucas capítulo 1. Está lá, tudo. É a palavra de Deus, é bíblico. As orações de Santa Brígida são dogma? Não. Não. Não, é uma revelação particular. Não é dogma de fé. É uma revelação particular. As revelações aos santos são dogmas? Não. Pronto, já estás a perceber o que é um dogma. São revelações particulares. Porque as verdades necessárias à fé estão na vida de Jesus. E naquilo que acreditamos. O resto, atenção, as revelações particulares não são complemento da revelação pública à Bíblia. Ajuda em cada tempo a viver a revelação pública. Sim, mas não substitui, mas ajuda a viver. Ok? Isto é importante. Agora, muitas objeções que se faz ao rosário. É tão repetitivo. Pois, mas tu quando gostas de uma pessoa, também dizes muito que gostas dela a toda a hora. Não é? Também é muito repetitivo. E a pessoa não se cansa de ouvir. Então, se contemplarmos, está a deixar de ser repetitivo. Porquê? Nós temos o mesmo rosto, é a mesma mãe, é a mesma igreja, e nós não vamos ter as alegrias, as mesmas tristezas, porque Jesus disse: o amor esfriará, e o amor esfriou. O mundo está num gelo. Aliás, a humanidade nem sequer está doente, a humanidade está em coma. A humanidade está em coma, neste momento está ligada às máquinas. Já vimos que é bíblica, dizem que é infrutífera. Olha, se é infrutífera, se já ouviste falar da história da bomba atómica de Hiroshima, que explode, e numa paróquia onde estavam sacerdotes alemães jesuítas, não tiveram nada. Morreram de morte natural muito depois. Porquê? Porque todos os dias naquela casa se rezava o terço. Também está no YouTube. Vê, Milagre de Fátima e Hiroshima. Está lá. Rezaram o terço e a bomba atómica não lhes fez nada, nem a radiação. O terço é mais forte que a bomba atómica. O terço é mais forte que todo o mal. O terço é mais forte que o demónio. Vejam esse vídeo, está bem? Se puderem, vejam esse vídeo. Também há quem diga que não é litúrgica. Não é litúrgica, o terço não é litúrgico ainda. Porque Nossa Senhora diz que vai ser. Reparem.
Esta oração serve de apoio à liturgia, introduz nela, dá-lhe continuidade, permite vivê-la com plena participação interior e recolhe os seus frutos de cada dia. Diz o Papa João Paulo II na carta do Rosário da Virgem Maria, número 4. E depois, por exemplo, em Médio Glória, 2 terços com preparação para a missa, 1 terço com uma ação de graças. Pronto. Lá já está a ser vivido como se fosse litúrgico. É interessante. E há quem diga assim, isso é só uma devoção mariana. Lembro de falar com uma irmã austríaca, dizia que nós do sul da Europa, nós idolatrávamos Nossa Senhora. Adorávamos-la como se fosse Deus. Eu disse, não. E expliquei toda a história de Fátima e o terço. E vamos ver que o terço está centrado em Jesus, não está centrado em Maria. Não se dirige só a Maria. Nem pensar. Queredes ver? Vamos fazer contas. Nós rezamos 50 Ave Marias. E dentro da Ave Maria, quantas vezes dizemos o nome de Jesus? Outra 50. Está empatado, certo? Está empatado. Quando dizemos, ó Maria concebida sem pecado, dizemos 5 vezes o nome Maria. Maria. Jesus não. E depois dizemos assim, ó meu Jesus, perdoai-nos, 5 para Jesus, nenhuma para Maria. Está a ficar um jogo engraçado. No Glória, dizemos 5 glórias ao Filho. Não aparece lá o nome Maria, certo? Na Salve Rainha aparece o nome de Maria e aparece uma vez o nome de... Quem-se saber o score total? Nossa Senhora, o nome Maria aparece 56 vezes num terço e o de Jesus aparece 61 vezes. E esta é normal. A mãe, quando brinca com o menino, quando faz um jogo com ele, não faz tudo para que ele ganhe para ficar feliz. No terço, Nossa Senhora também deixa ganhar Jesus, é óbvio. O centro da Ave Maria é a palavra Jesus. Fruto do vosso ventre, Jesus. É a palavra central, nuclear. E já vamos ver o que aconteceu com alguns santos, que é extraordinário. Então, como rezar? Como rezar? Porque é muito difícil rezar. Aí vou-vos dar um exemplo incrível. Por exemplo, quando as pessoas me dizem, eu não tenho tempo para rezar o terço. Ok, então faz assim. Você vai para o trabalho, reza 2 mistérios. Vem do trabalho, reza mais 2. E à noite reza outro. Já está. Uns tempos depois, essa pessoa disse-me assim, padre, olha, no outro dia fui para o trabalho rezei um terço. Depois tive de ir às compras, rezei outro. E depois tive de ir visitar uma familiar, rezei outro. Rezou 3. Uma pessoa que não tinha tempo para rezar um terço. Rezou 3. Afinal tem tempo. E quem não consegue pode começar assim. Mistérios por mistérios. Pode ser. Se não tem mais tempo, pode ser. Pode começar assim. Então, deve ser uma oração do coração. Uma coisa é rezar. Velociraptor. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Bem, isto é, como é que chamava aquele a corrida dos 100 metros, o campeão olímpico? Isso, o Bolt. O Usain Bolt. Isto é uma flecha. Eu lembro que uma vez estava a rezar com um grupo de pessoas, elas iam tão rápido e eu tive de dizer no meio desse, olha, esperem aí, isso é rápido demais para mim. Porquê? Estamos a desfiar a oração, não estamos a pensá-la, não é? Ave Maria. Quem é a Ave Maria? Saudada pelo anjo, a mãe de Jesus. São Luís de Montfort diz que quando Deus apresentou a alma de Maria aos anjos, eles ficaram assim, quem é esta? Nunca tinham visto uma alma assim, a alma de Nossa Senhora. Quem é esta? Maria. Não é? Maria, quem é esta? Leiam a Misticacidade de Deus, da Maria Jesus Agreda, que tem lá isso e muito mais. Cheia de graça. Se nós fôssemos cheios de graça. Bem, precisávamos estar sempre no confessionário, não é? Cheia de graça. O Senhor é... se Jesus estivesse sempre comigo, porque eu com o pecado expulso. Bendito é o fruto do teu ventre. Jesus. Qual é que é o objetivo do céu? São Luís de Montfort, num livro que há ali nos Monfortinos e também há na Paulus,
Tem um livro chamado O Segredo de Maria. É grande? Não, é pequenino. É um resumo do tratado e ele escreve. Um diretor do hospital de Nantes, na França, diz assim: meu Senhor, o céu revelou-me um segredo para a santidade, que é a verdadeira devoção a Nossa Senhora, como eu lhe vou ensinar. E depois diz assim: o que é que Deus faz? O Espírito Santo vem sobre a alma. Nós vamos romper com o pecado e Nossa Senhora vai fazer o jardim do paraíso à nossa volta. Essa graça do Espírito Santo dentro de nós vai crescer, 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 a começar assim e a terminar assim. Vai crescer a árvore da vida. Dessa árvore, pedaços de madeira serão da cruz, porque Deus não quer enganar ninguém. E a seu tempo, essa árvore da vida dará um fruto. E esse fruto é Jesus. O que é que Deus quer que aconteça em nós? O mistério do Natal. Para que nasça Jesus. Porque eu insisto sempre nisso. Hoje, o cristão não tem de ser como Jesus. Não. Tem de ser outro Jesus. Porque a fé está a perder-se. Se não formos outro Jesus, nem os outros nem nós não sabemos. Temos de ser outro Jesus. Outro! Não é como. É outro. Ele quer-nos isso. Então, já falei, a oração deve ser vocal e mental. Eu pensar naquilo que estou a dizer, não é? Oração do coração. Centrar naquilo que estou a dizer. E há muitas maneiras de rezar o terço que nos ajudam. Mais particularmente, está bem. Por exemplo, na Idade Média havia as cláusulas. E como é que eram as cláusulas? Muito rapidamente. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Mistérios gozosos. Foste anunciado pelo anjo, foste levado a Isabel, nasceste em Belém, apresentado no templo e encontrado no templo. Entendestes? Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, que nascestes em Belém. Santa Maria, Mãe. Isto ajuda-nos a centrar o mistério. Por exemplo, os dolorosos. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, que agonizaste no horto. Foste flagelado, curado de espinhos, levaste a cruz e morreste na cruz. Isto, quem reza sozinho, isto ajuda muito a centrar naquilo que tu estás a rezar. A visualizar mentalmente, que isto é a contemplação também, aquilo que está a acontecer. Estás a ver o mistério, a contemplar o mistério da vida de Jesus. Porque dos 20 mistérios, 2 é que falam mais de Nossa Senhora. Os outros 18 falam da vida de Jesus. Quer saber? Mas e para os gloriosos e luminosos acontece o mesmo. Jesus que ressuscitaste, foste levado ao céu. Ou luminosos, foste batizado, vos transfiguraste. É simples. Conforme é o mistério, nós rezamos. Particularmente ajuda muito. Publicamente isto também é possível, mas era preciso, não é? Porque as pessoas chegam a Jesus, Jesus, Santa Maria, Mãe da Irmã. É logo, não é? Nosso ventre Jesus, que nascestes em Belém, Santa Maria, Mãe de Deus. Não é? É uma maneira. Como é que Jesus rezava? Sozinho e em grupo. Falando e escutando. Com o coração entregue. Para quê? Para dar glória a Deus, para saber a vontade do Pai, para a transformar em vida, e na oração Jesus encontrava força e poder. Não esqueçamos, nos Atos dos Apóstolos diz, o Espírito Santo era uma força. Não é só força espiritual, filhos. É força física. É uma força. A fortaleza não é só fortaleza espiritual. Deus faz-te forte. Deus dá-te coragem. Deus dá-te ânimo para a luta. Forte. O Espírito Santo, o dia de um fim de um retiro, as graças que se recebem, ficamos fortes. Não é? Agora vamos passar a uma parte sobre os santos. O que é que os santos dizem do rosário e da conversão? Vamos começar a aprofundar o tema. Então, uma pergunta. A primeira aparição mariana, sabeis onde foi? Primeira aparição mariana. Vou dar uma pista. Espanha. Ano 41. Nossa Senhora? Exatamente. A quem? Santiago Maior. A Santiago. Para se cumprir a vontade de Deus. Ele já estava a evangelizar em Espanha e Nossa Senhora disse: tens de ir à Terra Santa. E ele vai à Terra Santa e recebe o martírio. Mas foi em bilocação. Bem, isso agora já são outras questões. Para receber o martírio.
E depois é levado o seu corpo depois para Compostela. Ok. Outra grande aparição mariana. Está muito esquecida. São Simão Stock. A aparição de Nossa Senhora do Carmo. Que dia é que foi? Que dia é que celebramos? 16 de julho de 1251. Agora reparem uma coisa. Há um erro muito grande. Há pessoas que compram o escapulário, pedem a bênção e colocam-no. Não é válido. Nossa Senhora disse: meu filho, a São Domingos. São Domingos não, a São Simão Stock. Como deu a São Domingos um terço físico, deu a São Simão um escapulário. Escapulário Nossa Senhora do Carmo. E disse: a todos aqueles que o usarem, será um pacto de união conosco. Eu prometo as graças necessárias à hora da morte e prometo preservá-lo do fogo do inferno. E se for para o purgatório, quando morrer, no sábado seguinte eu vou buscá-lo para o céu. Mas é preciso ser imposto por um sacerdote. Não é eu comprar o escapulário, peço a bênção ao sacerdote e ponho. Não! Tem de ser imposto por um sacerdote. Tem um rito próprio. E é uma vez para sempre. Depois aí sim, já posso comprar outros se romperem. Já posso comprar outros se romperem. E pedir só a bênção. Por exemplo, isto é um exemplo. Isto é grandito. Isto é bom. Isto é um exemplo do escapulário, certo? Em que o sacerdote impõe. E nós usamos por dentro. E nunca tiramos. Nem a dormir, nem a tomar banho. Quem é que sabe quando vai morrer? E Nossa Senhora disse: quem o usar à hora da morte, quer isto dizer, temos de o usar sempre. Por exemplo, estão ali a ver a irmã Amanda. Tem o escapulário. Aquilo é o escapulário. Só que para os religiosos é o escapulário desde o pescoço até aos pés. E este é assim mais pequenito como o menino Jesus. E ainda mais pequeno. Mas é o escapulário. Proteção. Está bem? Muito obrigado. Ficou? Não. Só agora. Então, eu estava a falar de São Domingos porquê? Porque em Toulouse, na França, em 1214, ele fazia penitência porque estava a haver muito pecado e havia uma grande heresia que era a heresia dos albigenses. E Nossa Senhora disse-lhe assim: ó meu querido Domingos, sabes tu de que arma se serviu a Santíssima Trindade para reformar o mundo? Ele respondeu: ó Senhora, vós o sabeis melhor do que eu, porque depois do vosso Filho Jesus foste o principal instrumento da nossa salvação. E Nossa Senhora disse: sabem que a peça principal da bateria foi a saudação angélica, que é o fundamento do Novo Testamento. E, portanto, se queres ganhar para Deus esses corações endurecidos, reza o terço. Como é que se ganhou a Guerra de Lepanto? 7 de outubro de 1571. O Império Otomano vinha a invadir a Europa, já estava na Grécia, no Chipre e na Malta, e ia invadir a Europa. O que é que o Papa São Pio V diz? Todas as confrarias do Rosário celebrem Eucaristias, façam adoração, venham para a rua fazer procissões rezando o terço. E os árabes eram muito mais do que nós, e nós vencemos a batalha. Por causa de quê? Do terço. Nossa Senhora das Vitórias, que é mesmo a Nossa Senhora do Rosário. Incrível. Incrível. 16 de julho de 1571. Nossa Senhora em Fátima, no dia 3 de julho, aqui, a seguir vamos falar de Fátima, diz assim: vistes o inferno para onde vão muitas almas. Para salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Facto, o inferno existe. Deus tem um remédio, a devoção ao meu coração. Se fizereis o que eu vos disser, salvareis muitas almas e tereis paz. Se não fizerdes, vai vir outra guerra pior. Veio outra guerra pior ou não? E a aparição de Fátima veio para impedir a Segunda Guerra Mundial. E o mundo não quis ouvir. Veio para impedir a guerra. E veio a pedir todos os dias o terço. O Beato Alain de La Roche, nasceu em 1428, diz assim: a Senhora apareceu-me a pedir para viver a devoção do Santo Terço. Foi ele que criou as agrupações das 50 Ave-Marias, os mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos. Acrescentou também os Pai Nossos, Pai Nosso, atenção, comentário claro no terço,
e depois vem a inclusão dos mistérios luminosos pelo Papa João Paulo II. É verdade, São Domingos profetizou que um dia a Santíssima Virgem Maria salvará o mundo por meio do Rosário e do Escapulário do Carmo. Nas aparições peregrinas da Venezuela, Nossa Senhora diz: todos os cristãos deviam rezar estas 3 coisas, 3 sacramentais. Uma cruz benzida, a medalha de Nossa Senhora das Graças, o escapulário de Nossa Senhora do Carmo. Às vezes andamos com muita coisa, muitas devoções, e saímos do central, que é o terço. Eu rezo muito terço, mas quais terços? Até o terço mariano. Este não reza. Estás a ser enganado. Pode rezar outros, mas reza o terço mariano, que é o terço bíblico, é o terço da tradição da Igreja. Ok? Eu rezo todos os dias o terço da misericórdia, muito bem. Mas o terço mariano vem para Jesus. Não é? Olá, bebê. Estamos já quase a acabar esta parte. O Alano de Lagos dizia também: ao ouvir a saudação angélica, alegra-se o céu, treme o inferno e foge o demônio. Então agora vamos fazer um intervalo. Não é preciso sair, podem ser 2 minutos, mas daqui a 5 minutos ou 4 retomamos, está bem? Só para fazer descansar também um bocadinho, e a mim também, porque é justo. Olha o menino Jesus aqui. Até já. Retomem as posições, a batalha está em marcha. Vamos ver um bocadinho o que é que a Irmã Lúcia diz e depois vamos ver um bocadinho as aparições aqui em Fátima, só sobre o tema da conversão. Há uma entrevista que a Irmã Lúcia dá ao Padre Fuentes, eu vou explicar. Por exemplo, a postuladora ou vice-postuladora da causa da canonização dos pastorinhos foi a Irmã Ângela Coelho. Antes dela foi o Padre Luís Condor. Antes dele foi o Padre Fuentes do México, que era o confessor da Irmã Lúcia. E ela, em dezembro de 56, já há muitos anos, deu-lhe uma entrevista. E dentro dessa entrevista, ela dizia assim: Padre, Nossa Senhora deu-me a entender que Deus envia a Virgem Maria ao mundo como último recurso. E quem despreza esta manifestação de Deus, por exemplo, às vezes se perguntam nas algumas aparições: Nossa Senhora, porquê é que vieste? Porque o meu filho pediu. Porque o meu filho pediu. Ela não vem porque quer. Porque o meu filho pediu. E quem recusa estas vindas de Nossa Senhora e estes ritos, quem a recusa, diz a Irmã Lúcia, é o pecado costumado chamar de pecado contra o Espírito Santo, que consiste em recusar abertamente, com todo o conhecimento e vontade, a salvação que nos é entregue nas mãos. São 2 o meio para salvar o mundo, Padre: a oração e o sacrifício. A Virgem Maria, nestes últimos tempos em que vivemos, deu uma nova eficácia à oração do terço, de tal maneira que não há problema que seja mais difícil, temporal, espiritual, pessoal, familiar ou mundial ou das comunidades religiosas, que não sejam resolvidos pelo terço. Uma nova eficácia que Nossa Senhora deu ao terço, porque é o último recurso, a oração e o sacrifício. Com o terço nos salvaremos, santificaremos, consolaremos a Nossa Senhora e obteremos a salvação de muitas almas. No Tratado de São Luís de Montfort, de 1712, este tratado, no número 249, diz assim: rezai devotamente todos os dias o Santo Rosário até à morte, para conhecer a verdade e obter a contrição e o perdão dos vossos pecados. São Luís diz isto. Aqueles e aquelas que apresentam sinais de predestinação amam, saboreiam e rezam com prazer a Ave Maria. E quanto mais são de Deus, tanto mais gostam desta oração. São Luís de Montfort. Número 253 diz assim:
A Ave Maria bem rezada, com atenção, devoção e modéstia, segundo os santos, é a adversária que põe o demónio em fuga e o martelo que o esmaga. É a santificação da alma, a alegria dos anjos, a melodia dos predestinados, o cântico do Novo Testamento, o gozo de Maria, a glória da Santíssima Trindade. A Ave Maria é um orvalho do céu que torna a alma fecunda. É um beijo puro e amoroso que se dá a Maria. É uma rosa vermelha que se lhe apresenta. Uma pérola preciosa que se lhe oferece. É um pouco de néctar divino que se lhe dá. Rezem o terço cada dia. Rezem o rosário cotidiano. Se o fizerem, bem dirão na hora da morte o dia e o momento em que acreditaram. Depois de ter semeado as bênçãos de Jesus e Maria, recolhereis bênçãos eternas no céu. Então agora vamos ver nas aparições marianas aqui em Fátima e do anjo. São José apareceu em Fátima? Nossa Senhora do Carmo apareceu em Fátima? A Santíssima Trindade apareceu em Tui? Apareceu tudo isso. Incrível. Então, nas aparições do anjo, a irmã Lúcia, na segunda aparição, diz assim: como nos havemos de sacrificar? De tudo o que puderdes, oferecei um sacrifício em ato de reparação pelos pecados com que ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores. Primeira vez, conversão dos pecadores. Terceira aparição do anjo. Ele traz um cálice de uma hóstia na mão, fica suspenso no ar, prostra-se e reza 3 vezes, Santíssima Trindade, e depois acrescenta no fim: e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Segunda vez, 13 de maio, Lúcia diz: porquê é que o Francisco não a vê? Diz-lhe que reze em contas e ver-me-á. Porquê é que o Francisco não a está a ver? Nossa Senhora diz: começa a rezar o texto e já vai ver. Ele começou a usar o texto. Já estou a ver. Incrível. E também não a ouvia, não é? Sabe dizer-me se eu vou para o céu? Sim, vais. E a minha prima? Também. E o meu primo? Também, mas terá que rezar o texto muitas vezes. Uma criança com 9, 10 anos ia para o céu, mas tinha de rezar o texto muitas vezes. Que mal é que ele terá feito? Quão difícil é entrar no céu. 3 de julho, Nossa Senhora diz: quero que volteis cá no dia 13 do mês que vem e que rezeis o texto a Nossa Senhora do Rosário, para que abrande a guerra, pois só ela lhe pode valer. Continua ainda ao mês de julho: sacrificai-vos pelos pecadores e dizei muitas vezes, em especial quando fizerdes algum sacrifício: ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Terceira vez, pela conversão dos pecadores. E ela continua: vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para os salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-á muitas almas e terão paz. Reparem uma coisa: para a salvar, os pecadores para o salvar, eles, Nossa Senhora está a dizer que eles nem precisam de se converter eles próprios. Vejam bem, porque chega nós rezarmos por eles. Estás a perceber o que eu estou a dizer, o que ela estava a dizer? Foi muitas almas para o inferno, há muitos pecadores para a salvar. Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu coração. Rezai o terço. Isto é, eu rezo pelos pecadores que não conheço, e por amor, misericórdia, por amor puro, sem eu ter interesse dessa pessoa me dar alguma coisa. Jesus, Deus, tem compaixão de nós a sermos assim. Olha o que Ele está a fazer por Ele. E salva-os por amor que estamos a ter com a oração. Isto é amor puro. É assim que salvam almas. Rezando o terço. Nossa Senhora diria assim: queres ajudar-me a salvar almas? Quereis? Rezai o terço. Rezai o terço. Ela diz que salva almas. Então rezemos. Rezemos. Quanto mais rezarmos, melhor. E no dia 3 de outubro, Nossa Senhora dá um grito de conversão. É a última vez que aparece na Palmadeira. Quero dizer-lhe que não ofendam mais a Nosso Senhor, que já está muito ofendido.
que rezem o terço todos os dias, a Nossa Senhora do Rosário, e que façam aqui na capela. Eu sou a Senhora do Rosário. Agora vamos pedir para... Faziam muitos pedidos à Irmã Lúcia. E a Irmã Lúcia fazia-os em nome do povo. Pedidos de curas e de conversões. Vamos ver. Junho. Tenho aqui por pedido, se vosso Messê cura um doente entrevado. Se ele se converter, ficará curado dentro de 1 ano. Ficará curado se converter. Se não se converter, não vai ficar curado. São Tiago, na sua epístola, diz assim: quereis ser curados? Confessai os vossos pecados e rezai uns pelos outros, porque o coração do justo tem muita força. Visto o que é preciso para se ficar curado? Confessai os pecados e rezai uns pelos outros. Palavra de Deus. Em julho, queria pedir se converte uma mulher de Fátima e os seus filhos. Dentro de 1 ano converter-se-ão. Por intercessão dela, ela diz: daqui a 1 ano vão converter-se. Agosto, queria pedir-lhe a cura de alguns doentes. Sim, alguns curarei durante o ano. Rezai, rezai muito e fazei sacrifícios pelos pecadores. Setembro, tenho aqui por muitos pedidos, uns para converter, outros para melhorar. Melhoro uns, outros não, porque nosso Senhor não se fia neles. Uns melhoram, outros não, porque nosso Senhor não se fia deles. Eles tentam, mas depois vêm outra vez para trás. Nosso Senhor não se fia. Enquanto não houver a decisão, enquanto Ele fizer o passo em frente, Ele não pode fazer mais porque eu não deixo. Outubro. Eu tinha muitas coisas para lhe pedir. Se curavam os doentes e convertiam os pecadores pela 7ª vez. Uns sim, outros não. É preciso que se emendem, que peçam perdão dos seus pecados. Onde é que acontece a emenda e a perdão dos pecados? Na Santa Igreja? Em que sacramento? Muito claro. Nossa Senhora pede a confissão. E começam as aparições com a adoração eucarística e termina em Tui, com a Santíssima Trindade e o sangue a correr para dentro do cálice. Eucaristia ao início e ao fim. O Padre Pio, em 1929, no seu diário, na sua ordenação, comprometeu-se a rezar 5 rosários por dia, 15 terços. Chegou aos 22, 7 rosários. Campeão mundial do terço. Campeão mundial. São João Paulo II dizia, gosto tanto desta expressão: no terço, com Maria, contemplamos o rosto de Cristo. São João Paulo II dizia, no terço, com Maria, contemplamos o rosto de Cristo. No Escorial, Nossa Senhora das Dores diz assim: se todos os consagrados rezassem o terço, todo o mundo seria salvo. Assim, intercedo para que salve pelo menos 1/3 da humanidade. Isto é bíblico. Os profetas, Zacarias 13, 7 a 9. Ouviram o que eu disse? Se todos os consagrados religiosos rezassem o terço por dia, todo o mundo era salvo. Assim, 2/3 vão se perder. Só vai ficar 1/3. Porque os religiosos não rezam o terço. Nossa Senhora diz isto. Santa Gertrudes, um dia viu Jesus a contar moedas de ouro. Parecia um economista, um banqueiro, a contar moedas de ouro. E Santa Gertrudes disse assim: oh, que fazeis, Senhor? E Jesus responde: estou a contar as Ave-Marias que me rezas, porque é com essas moedas que vais poder pagar a tua entrada no céu. É com essas moedas, Ave-Marias, que me rezas, Jesus, vais entrar pagar a tua entrada no céu. Uau! São Bernardo de Claraval dizia: converti mais almas e mais pecadores pelas Ave-Marias que rezei do que por todas as minhas pregações. Padre Gabriel Amor obrigou um dia o demónio a responder: o que é que acontece quando rezamos a Ave-Maria? E o demónio disse: recebo uma marretada na cabeça. São Luís de Montfort já dizia que era um martelo. Não é? A marreta é pior que o martelo, é aquilo grande, com os guilhos para cortarmos a lenha. E ele pergunta ao Padre Gabriel: e o que aconteceria se todos os católicos rezassem o terço? Ele começou a rir: isso jamais vai acontecer, se todos os católicos rezarem o terço, jamais. Mas se acontecesse, ele responde: seria o meu filho.
Ao Padre Gomes, Nossa Senhora, 17 de outubro de 83. Satanás será humilhado e derrotado quando eu amarrar, não com uma grossa corrente, mas uma fragilíssima corda, o Santo Rosário. No Apocalipse está São Miguel a acorrentar o demónio para o lançar no inferno, não é? Essa corrente é feita de terços. Incrível! Vamos à Akita, Japão, aprovado pela Igreja, muito importante. Dia 13 de outubro de 73, diz assim Nossa Senhora: se os homens não se arrependerem, o Pai vai infligir uma terrível punição a toda a humanidade. Será uma punição maior que a do dilúvio, tal como nunca se viu antes. Fogo irá cair do céu e vai eliminar uma grande parte da humanidade. Os bons, assim como os maus, sem poupar sacerdotes nem fiéis. Os sobreviventes irão ver-se tão desolados que irão invejar os mortos. Então, por exemplo, Lucas